A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Vamos continuar aí os nossos devocionais do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. E hoje no capítulo 11, do versículo 15 ao 19, que diz assim a palavra do Senhor. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade. Então, se você não viu, veja o último vídeo. Nós vimos ali Jesus entrando triunfalmente em Jerusalém. Então ele vai ao templo e chegando lá, ele vê um monte de bobagens, um bocado de coisas absurdas que estão acontecendo ali no templo. Mas como já era tarde, Jesus sai. Mas no outro dia, logo cedo, Jesus volta e ele vai fazer uma limpa na casa de Deus, porque estava perdendo toda a sua razão de existir para aquele povo judeu. Os principais sacerdotes estavam transformando o templo num enorme mercado, local de comércio. O lucro tinha substituído o relacionamento deles com Deus. Então Jesus declara que a casa do seu Pai não deveria ser um lugar que exclui pessoas através da barreira do comércio, mas deveria ser um lugar de oração, um local de adoração para todos os povos da terra. O templo deveria ser para aproximar as pessoas e não afastá-las. Jesus chama a casa de Deus de sua casa, porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus encarnado, Ele é a segunda pessoa da Trindade. E Jesus tem zelo pela sua casa. Mas infelizmente, o templo havia sido transformado em um covil de salteadores, um esconderijo para ladrões. Os negociantes se instalaram dentro da casa de Deus para vender produtos para rituais de culto. Estes comerciantes tinham ali os melhores lugares para eles venderem os seus negócios suspeitos. E o pior de tudo é que os sacerdotes estavam associados com eles. Os sacerdotes rejeitavam ali os animais que os adoradores traziam quando vinham de fora. Então, obrigava essas pessoas a comprarem os seus animais perfeitos para que seus sacrifícios fossem aceitos. Também as moedas que estes traziam de fora não eram aceitas ali no templo. Então, os obrigava a trocar por moedas locais. Imaginem só, estava lá também os cambistas estes mercenários, que também em parceria com os sacerdotes, que tinham participação nos lucros, cobravam altíssimas taxas para trocarem essas moedas. O templo, em vez de lugar de oração, em lugar de uma busca pela santidade de Deus, virou uma busca desenfreada por lucros. Essas pessoas mudaram o chamado de Deus, que agora em vez de as pessoas irem lá celebrar as glórias do Senhor, eles estavam preocupados com o comércio da fé, que era muito rentável para eles. Eles estavam literalmente a serviço de Satanás, a serviço do pecado. Então Jesus chega e vai acabar com essa bagunça, vai acabar com essa festa, vai acabar com a exploração do templo. Jesus vai fazer uma faxina ali. Ele vira as mesas e expulsa essas pessoas do templo. Muitas pessoas hoje em dia ficam chocadas com essa atitude, essa reação de Jesus, mas não deveriam ficar. A Bíblia não nos proíbe de nos irarmos, mas nos alerta que não devemos pecar quando estivermos irados. Você pode ver em Efésios capítulo 4. Imagine só como você reagiria diante de uma expressão grandiosa do mal hoje em dia. Imagine só como você se comportaria diante de um abuso, de uma exploração, de uma violência contra uma pequena pessoa indefesa. E você tendo condições de fazer algo ou questão de poder reagir.
Se Deus é o Deus da justiça, e se Deus quer a justiça, se nós temos a obrigação de defender os mais fracos, até que ponto seria apropriada a nossa ira de forma piedosa? Faça aí a sua reflexão, meus queridos. E quanto ao comércio da fé, hoje em dia, infelizmente, ainda vemos igrejas sendo transformadas em empresas, púlpitos sendo tornados balcões de negócios, balcões onde se fazem barganhas com Deus, o Evangelho sendo tratado como um produto e os cristãos sendo tratados como seus consumidores. Jesus não quer que sua obra seja transformada em fonte de renda, não. E é claro que as autoridades logo perceberam que o ataque de Jesus foi diretamente a eles, ao sistema que eles tinham estabelecido ali, uma clara denúncia aos interesses econômicos deles que estavam oprimindo as pessoas através das suas autoridades religiosas. Por isso eles procuravam tirar a vida de Jesus, porque o temiam, porque toda a multidão estava se maravilhando dos seus ensinos, da sua doutrina. Assim, hoje também nós precisamos fazer uma limpeza na casa de Deus, expulsando tudo aquilo que não faz parte do culto ao Senhor. E o mais importante aqui é que o templo do Senhor não é mais simplesmente um templo físico, somente um edifício ou um prédio. Não, meus queridos, mas é o corpo de cada cristão que passa a ser considerado o templo de Deus, pois é nele que o Espírito Santo de Deus habita. E tenho plena convicção de que, da mesma forma que Jesus se preocupou com o que estava acontecendo no templo naquele momento, Jesus se preocupa com você, Jesus se preocupa com a sua vida, Jesus se preocupa com a sua família, com seus amigos e com o seu trabalho. Jesus se preocupa com pessoas, meus queridos. Jesus ama pessoas. Jesus ama você. Esta é a grande mensagem de hoje. Quando permitimos que coisas que desagradam a Deus tomem conta das nossas vidas, palavrões, fofocas, mentiras, preguiças, brigas, nós estamos poluindo o nosso coração, nossa mente e o templo do Senhor. Nós estamos sujando a casa de Deus. Por isso, nós somos o Espírito Santo de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, não permitam essas coisas, meus amados. E nós não devemos guardar simplesmente o nosso coração, a nossa mente, o nosso próprio templo somente, mas também daqueles que Deus colocou aos nossos cuidados, daqueles que estão próximos de nós. Por exemplo, nossos filhos, o que eles estão assistindo na internet, que jogos estão jogando, que livros estão lendo. Assim também deve ser entre os irmãos em Cristo Jesus. Por isso que nós não podemos ser igreja sozinhos. Não podemos ser igrejas à parte dos irmãos. Não existe essa de desigrejados. Isso é uma mentira, isso é uma falácia, isso é uma fake news de todos os tempos. Como que você pode ser um cristão sozinho? Um membro não sobrevive fora do corpo. Como você vai exercer o seu cristianismo, os seus dons de amar, de servir, de ajudar, de orar, de suportar uns aos outros, estando sozinho? Não tem jeito. Uma vez que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, se Jesus te visitar hoje, como ele visitou este templo, o que Jesus vai encontrar? O que Jesus vai ver em você? Ele vai ver o templo de Deus, um templo limpo, arrumado? Ou será que vai encontrar como estes fariseus e esses religiosos? Eu espero, meu querido, que Deus encontre uma casa de oração em você, que Ele encontre zelo pelas coisas de Deus, o nosso Pai, que Cristo encontre uma adoração genuína em você. Por isso nós devemos ser zelosos pela santidade de Deus em nossos casamentos, zelosos pela santidade de Deus no modo de educar os nossos filhos na palavra de Deus, no nosso trabalho, no nosso lazer. Devemos ser zelosos pela santidade de Deus na igreja, em todo lugar e em todo momento. O culto que fazemos a Deus deve ser sincero e puro, vindo de um coração quebrantado, transformado e grato. Uma adoração em espírito e em verdade,
como nós temos um vídeo aqui neste canal. Que o Senhor nos conceda graça para sermos zelosos e para vivermos a sã doutrina, que só é possível através da misericórdia de Deus e do Espírito Santo de Deus. Então ore aí, meu querido e minha querida, nesse instante. Peça a Deus, clame a Deus pela sua graça e a sua misericórdia, para que quando Cristo voltar, Ele te encontre fiel. E o grande desejo do meu coração é que eu seja usado como um templo do Senhor através desta mensagem, para que você e sua família, seus amigos, tenham uma vida íntima com o Senhor e possam honrá-lo e buscá-lo de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Por isso, assine aí o canal no YouTube, compartilhe o vídeo, compartilhe com aqueles que você ama, para que eles tenham conhecimento da palavra de Deus. E que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.